Olá! Hoje a gente vai desvendar uma daquelas expressões que, olha, apesar de ser bem antiga, parece que foi criada para descrever os dias de hoje. Sabe, é uma frase que funciona quase como um espelho, mostrando uma verdade meio desconfortável sobre o jeito que a gente age, principalmente na internet. Bora dar uma olhada nesse reflexo? Fala a verdade, essa cena é familiar, né? Alguém sobe lá num pedestal imaginário, aponta o dedo para outra pessoa e a internet vira um grande tribunal. O tal do cancelamento vem rápido, às vezes sem dó. Mas e quando o passado de quem está acusando resolve aparecer? Aí a ironia da situação pode ser, digamos, espetacular. É justamente para evitar esse tipo de situação, essa hipocrisia, que existe uma espécie de regra de ouro, uma expressão que, se a gente lembrasse mais dela, talvez nossas conversas e discussões fossem, sei lá, um pouco mais civilizadas. Essa imagem aqui é perfeita, não é? Pensa naquela pessoa que age como se fosse um detetive da moral dos outros, mas parece que se esquece de dar uma olhada na própria pilha de problemas. É a hipocrisia em pessoa, e é exatamente aqui que a nossa análise começa. A grande força dessa expressão está na imagem que ela cria na nossa cabeça. É uma metáfora visual tão, mas tão poderosa que quase nem precisa de explicação. Mas vamos quebrar ela em pedacinhos para entender melhor. A frase completa já entrega tudo. Imagina só a cena. Sua casa tem um teto feito de vidro, bem frágil. E aí você decide começar a tirar pedras na casa do vizinho por alguma coisa que ele fez. O que você acha que acontece na hora que ele resolver revidar? Pois é, o resultado é óbvio e desastroso. Vão voar estilhaços para todo lado, começando, claro, pela sua própria sala de estar. E aqui está o segredo da metáfora. Atirar pedras, bom, isso é o ato de julgar, de criticar. Já ter teto de vidro é outra coisa. É reconhecer a nossa própria imperfeição. É basicamente admitir que todo mundo mora numa casa meio frágil, com seus próprios erros e segredos guardados lá dentro. E agora vem a verdade que ninguém pode escapar, o grande spoiler da vida. Absolutamente todo mundo tem teto de vidro. Ninguém mesmo, é perfeito. E é por isso que essa sabedoria popular serve para todo mundo, sem nenhuma exceção. Mas se engana quem pensa que essa ideia é nova. Pelo contrário, a origem dela é muito mais antiga e, olha, bem mais surpreendente do que parece. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo para descobrir de onde ela veio. Embora a frase usando a palavra vidro seja mais moderna, o conceito, a ideia central por trás dela, nossa, isso tem milhares de anos. A gente está falando de um ensinamento que ajudou a moldar a cultura ocidental. A origem está bem aqui, numa das passagens mais famosas da Bíblia. Uma mulher é acusada de adultério e a multidão está ali prontinha para apedrejá-la. E resolvem testar Jesus. A resposta dele é essa frase, que é demolidora. Ela convida cada um a olhar para dentro de si antes de condenar o outro. E o que o texto diz que aconteceu? Um por um, todos foram embora. O que a nossa expressão popular fez foi uma sacada de gênio. Ela pegou esse ensinamento super profundo e deu uma atualizada, trocando a ideia religiosa de pecado por uma coisa mais social, mais do dia a dia. A nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, ou seja, o nosso teto de vidro. E onde é que a gente vê esses tetos de vidro se quebrando por aí? Bom, na política é um clássico, né? Aquele candidato que faz um discurso super inflamado contra a corrupção, mas ele mesmo está com o nome envolvido em alguma investigação. O teto de vidro dele, vamos combinar, é bem fininho. No ambiente de trabalho também, nossa, acontece demais. Sabe aquele colega que faz um escândalo por causa de 5 minutinhos de atraso de alguém, mas passa uma boa parte do dia rolando redes sociais ou vendo vídeos que não tem nada a ver com as tarefas dele? Então. E claro, com isso, a gente volta lá para o comecinho da nossa conversa. As redes sociais são o território oficial do teto de vidro. É a pessoa que comanda um cancelamento por um comentário infeliz que alguém fez anos atrás, mas, esquece de apagar as próprias postagens igualmente problemáticas lá do fundo do baú. E o mais interessante é que essa ideia é tão universal que aparece em várias outras expressões da nossa língua. Pensa em o sujo falando do mal lavado. É a imagem pura da hipocrisia. Ou naquela outra metáfora da Bíblia sobre a traze no olho, que lembra a gente da nossa cegueira seletiva. Até o ditado macaco não olha para o próprio rabo aponta para a mesmíssima falha humana. São todas variações da mesma lição. Ok, então a gente já viu o que significa, de onde veio, vimos exemplos, mas, no fim das contas, qual é a lição prática que dá para tirar disso tudo? O que essa expressão ensina de verdade sobre como conviver melhor? E aí pode surgir uma dúvida bem importante.
Peraí, se todo mundo tem teto de vidro, isso quer dizer que a gente tem que ficar de boca fechada quando vê uma injustiça ou um erro grave? Significa que ninguém pode apontar mais nada de errado? Não, de jeito nenhum. E é exatamente aqui que está o pulo do gato. A expressão não é um passe livre para o erro. Não é uma desculpa para a impunidade, para deixar as pessoas fazerem o que quiserem sem nenhuma consequência. A verdadeira lição, o coração da coisa toda, é sobre humildade. Ela ensina como criticar. A questão não é se a crítica é feita, mas de que lugar ela parte. É uma crítica que vem de um pedestal de arrogância, como se quem critica fosse perfeito? Ou é uma crítica feita com empatia, com a consciência de que todo mundo ali é falho e vulnerável? No fim, essa expressão nos deixa com uma escolha. Uma crítica pode ser uma ferramenta para construir algo melhor, ou pode ser só uma arma para destruir. A diferença não está na pedra, mas na mão que atira. Antes de apontar o dedo para o telhado do vizinho, a pergunta que fica é: já demos uma boa olhada no nosso próprio teto hoje? E mais importante, estamos preparados para os estilhaços se essa pedra voltar?